Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do quarto ano. Quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C, quarto ano D. Então, hoje sou eu, a professora Silvana, que vou orientar vocês nessa atividade do dia 15, tá? Uma quinta-feira, tá bom? Então, eu começo parabenizando todas as crianças que estão participando das aulas online. Muito bom, muito enriquecedor. A gente bate um papo muito legal mesmo, tá? Então, parabéns a essas crianças. E, automaticamente, os pais também recebem os parabéns. Para começar a aula de hoje, a professora Silvana vai compartilhar com vocês as orientações para as atividades. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui para nós a aula de hoje, tá? Vou colocar em tamanho maior, porque eu sei que muitos acompanham do celular e o celular não é possível visualizar tão bem, né? Então, a Pro vai deixar assim no tamanho maior possível, tá bom? Olha lá. Então, hoje, né, olha, Escola Municipal Olga Breve Alves, a nossa escola, que daqui uns dias, se Deus quiser, nós já estaremos lá, tá? A nossa cidade, Cândido Mota, 15 de abril, o dia 15, o mês, né, de abril de 2021, né, que é o ano que nós estamos. E o dia da semana, que é quinta-feira, tá? O que nós vamos fazer hoje, Pro? Então, olha, primeiro e muito importante é a leitura, tá bom? Então, o que nós preparamos para vocês nessa quinta-feira, para vocês ouvirem, tá? O audiobook significa, o audiolivro, né? Significa que o livro está em áudio, vocês irão ouvir a história. Mas essa história que vocês irão ouvir também tem livro, também está escrito, tá? Se nós procurarmos nas bibliotecas, nós iremos encontrar essa história em livros, tá? Não só no áudio. E a história, para a gente apreciar, para a gente se deliciar, tá? Para a gente nos emocionar, é a história dos três ursos, tá bom? Que será que vai falar essa história? Eu quero que vocês ouçam, assistam e depois contem para nós o que vocês acharam da história. Se foi bonita, se foi emocionante, né? Se trouxe algum ensinamento para nós, tá bom? Depois nós vamos entrar na parte de língua portuguesa, tá? O livro Aprender Sempre. E o que nós vamos fazer? A gente tá, né? Nós ainda estamos na sequência 1. O que fala da sequência 1, Pro? O tempo em que se passam as histórias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso da nossa língua, né? A nossa língua ela é muito complicada, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o uso, né? Que palavras eu uso para separar os tempos, né? Que palavra que eu uso nas minhas ações, que as minhas ações, como que a gente chama as nossas ações, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nas atividades 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E a aula, depois disso tudo, lá no grupo das professoras PEB 2, vocês vão ter aula de informática. Olha que delícia, tá bom? Então, hoje a nossa rotina é isto. A Pro quer lembrar vocês também, para a gente não ficar perdido aí em casa, sobre o nosso calendário,
tá? A Pro sempre vem falando para vocês a quantidade de meses, né? Nós já vimos na aula passada que nós temos 12 meses, tá? E que nós hoje já passamos por janeiro, já passamos por fevereiro, já passamos por março e agora nós estamos aqui em abril, tá bom? E aí, que dia da semana nós estamos? E lembra que a Pro falou? Vertical são os dias do mês, são os dias da semana, desculpa. E na horizontal são os dias do mês, tá? Se ontem foi dia 14, hoje é dia 15, né? Então hoje é dia 15, tá bom? A Pro vai marcar aqui, olha, dia 15, ó. Eita, marquei muito, né? Mas só para a gente saber, ó, dia 15, tá? E o dia 15 caiu em que dia da semana mesmo? Olha lá, numa quinta-feira. Tudo bem? Lembra que a Pro falou que quando a gente vai colocar a nossa data nos nossos livros, a gente pode colocar abreviando com os números? Para isso, eu tenho que saber qual é o mês que eu estou, certo? Então, vamos com a Pro para a gente saber qual mês que nós estamos? Olha, janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2, março é o mês 3 e abril é o mês 4. Então, quando a gente vai colocar a nossa data em número, a gente vai representar o mês de abril com o número 4. Tudo bem? Então, nós estamos na metade do mês de abril, olha, dia 15. Que dia que termina esse mês? No dia 30. E que dia da semana que cai o dia 30? Numa sexta-feira, ok? Que mês que vem depois de abril? Pensem. No mês de maio. Olha lá. Depois de abril, nós vamos para o mês de maio, ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos para o nosso livro. Qual o livro que é hoje, Pro? Lembra lá na nossa rotina que a Pro falou que hoje nós vamos trabalhar com o livro Aprender Sempre, né? Qual que é esse livro, Pro? Aprender Sempre. Ah, a Pro vai mostrar para vocês, olha. Qual é esse livro? Este livro, vocês vão lá naquele material que vocês têm, todo organizadinho, que a Pro sabe, né? Que tá tudo organizadinho lá. E vocês vão pegar no material de vocês o livro chamado Aprender Sempre. Olha, este daqui, ó, Pro vai mostrar. Ó, Aprender Sempre. É este livro que nós vamos trabalhar hoje, tá? A capinha dele é azul. Pro, qual é a atividade que nós vamos fazer? Então, vamos lá? Olha, nós vamos passar pelas atividades que nós já fizemos, quer ver? Ó, nós já vimos a capa, a contracapa, nós já preenchemos o nosso nome aqui para identificar o nosso material, tá? Quem ainda não preencheu, coloca o nome da escola, o seu nome, a data e a turma, tá? E quem já preencheu, vamos lá. Essa partezinha que a Pro falou, essa página, para vocês anotarem o dia da entrega do material, para vocês anotarem o dia que tem que retirar o material lá na escola, o dia que vai ter uma provinha, o dia que vai ter uma sondagem. Eu marco aqui, nesta página, as anotações do meu material, tá? Então, nós já fizemos a página 4, lembra dos contos tradicionais? Nós já fizemos a página 5, tá? Nós já ouvimos, né, a história, o conto das três fiandeiras, lembra? Da história das três fiandeiras que nós ouvimos essa semana? Muito legal também, né? E hoje, olha lá, pessoal,
Nós vamos trabalhar hoje com o tempo que passa a história. É a página 7, tá? De língua portuguesa. Vamos lá? Vocês vão colocar na página 7 e aí a gente vai ver aqui, olha, aula 3, tá? Antes da gente colocar a aula 3, de começar as aulas, a Pro vai pedir para que vocês coloquem a data aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá? Agora, a Pro vai compartilhar a página que a professora consegue. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês já vão lá, separando o materialzinho de vocês, tá? Então, é o livro azul, tá bom? Aprender sempre, tá? Agora eu vou pôr aqui o nosso material para a gente começar a aula de hoje, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou pôr maior para a gente conseguir acompanhar junto com a professora, tá? Olha lá. Aula 3. O tempo em que passam as histórias. Reflexão sobre a língua. O tempo verbal. Nós vamos descobrir um segredo hoje na hora de escrever uma história. Então, vamos colocar a data de hoje junto com a professora? Olha lá, a gente vai pôr aqui, ó. Lá junto com lá em cima, junto com a página, a gente pode colocar aqui. Então, que dia que é hoje? Olha lá, opa, deixa eu pegar o lapisinho aqui, escolher uma cor e vamos lá. Aí eu puxo essa barrinha aqui toda vez que eu venho aqui em cima. Vamos lá, então. Vai escrever aqui, ó. Dia 15, ó, eu tô desenhando, mas eu vou colocar uma barra. 15, qual é o mês mesmo de abril? Como que eu represento? Com o número 4, né, ó. Do 4, coloco outra barrinha e eu vou pôr o ano. Que ano que nós estamos? Isso, quem falou 2021 acertou, ó, 2021, tá? Então, porque nós precisamos ir anotando os dias que a gente faz as tarefas, tá? Se nós perguntarmos para vocês, que dia que a gente fez o tempo verbal? Nossa, Pro, foi dia 15 de abril, tá? Então, a gente vai sabendo os dias que nós já trabalhamos com as atividades do nosso livro, tá certo? Então, vamos para o nosso segredo? Vocês vão descobrir hoje qual é o segredo que a Pro está falando, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje? Nesta aula, você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias, tá? Nós temos duas cartas para ler nesta aula de hoje, tá? A carta da Sabrina, do 3º ano, e a carta do Francisco, também do 3º ano. Então, vamos ler com a professora? E acompanhem aí quem está no material, acompanhem com o dedinho. Quem está aqui na telinha da Pro, também vai acompanhando com o cursor da Pro, tá? Que é essa setinha que a Pro vai mostrando onde ela está lendo, tá? Então, a gente vai ler a primeira carta, a carta da Sabrina, tá bem? Então, olha lá. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é um conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para o professor ou professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, 3º ano.
Então, a Sabrina escreveu aqui na carta dela, né, sobre o conto das três fiandeiras, tá? Então, as crianças fizeram uma reescrita. E aí, elas elaboraram um planejamento, tá? Um planejamento com aqueles episódios das histórias que nós ouvimos da fiandeira, né? As três fiandeiras, que a gente já viu na aula passada de português. E depois, eles ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, eles revisaram e combinaram de ler para uma turma de primeiro ano. É isso que a Sabrina contou para nós na carta que ela escreveu para a professora. Vamos ler a outra carta agora? Olha lá. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é um conto preferido da turma de segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. Agora a professora pergunta para vocês, que é a atividade número 2. O que as cartas da Sabrina e do Francisco têm em comum? O que elas têm em comum? A informação, né? A informação de que As Três Fiandeiras era um conto preferido do segundo ano. E que as crianças, né, fizeram, né, que as crianças queriam fazer e fizeram, né, um planejamento para fazer uma reescrita e depois para ler para o primeiro ano, tá? Então, o que elas têm em comum? Que as crianças do segundo ano gostam do conto das Três Fiandeiras, as Três Fiandeiras, que eles escreveram ou escreverão a reescrita dessa história e depois eles leram ou lerão para as crianças do primeiro ano. Então, é isso, né? Aqui na atividade número 2 que a gente, né, consegue compreender aqui entre as duas cartas. A da Sabrina, né? A carta da Sabrina. Opa, deixa pro... E a carta do Francisco. Então, é isso que eles têm em comum, né? Falando sobre o conto das Três Fiandeiras, falando que o segundo ano gosta, que eles escreveram esta reescrita, e depois a ideia de ler né, para o primeiro ano. Agora, a professora pergunta para vocês, o que tem de diferente? Tem alguma coisa diferente nesses dois textos? O que vocês acham? Tem alguma coisa diferente? Vocês anotaram? Vocês perceberam na hora da leitura alguma coisa diferente? O que vocês acharam de diferente? Isso mesmo! Tem algumas palavrinhas na carta da Sabrina que são diferentes das palavrinhas da carta do Francisco e que muda todo o sentido da carta. Muda todo o tempo da carta, o tempo cronológico que a gente fala, né? Essas palavrinhas é que fazem a todo o texto se modificar dos tempos, né? Então, vamos ver quais são? Vamos lá na carta da Sabrina. Ó, então, a Sabrina fala que os alunos, né? Olha lá, que as crianças fizeram, né? Que as crianças fizeram uma reescrita, elaboraram um planejamento
ditaram para a professora e depois revisaram e combinaram de ler. São palavrinhas diferentes do conto do Francisco. E as crianças aqui, elas também gostam do conto das Três Fiandeiras. E é uma turminha também do segundo ano. Só que a diferença é que as crianças farão. Olha lá a diferença da palavrinha, né? E elas elaborarão planejamento, que elas ditarão para a professora. O que muda quando eu escrevo essa palavrinha diferente? O que muda? Quando eu coloco aqui, por exemplo, olha, lá na Sabrina, eles ditaram. E aqui no do Francisco eu falo ditarão, né? Então, olha só, aproveitar tentar aqui colocar só para mostrar para vocês essa diferença, quer ver? Olha lá, eu vou fazer com uma e depois vou pedir para que vocês façam, tá? Então, a gente vai lá aqui no conto da Sabrina, olha, as crianças fizeram, tá vendo que é escrita? Como que é essa escrita? E no conto do Francisco, as crianças farão. Tá vendo que mudou a escrita? Isso, mudou a escrita. Mas não é só a escrita que muda. Quando eu mudo essas palavrinhas, quando eu escrevo de forma diferente, também muda o tempo, tá? Quais tempos que a gente tem? Vamos pensar. A nossa vida, ela tem 3 tempos, né? Olha lá, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Quando o Francisco fala que as crianças farão, será que já aconteceu? Será que está acontecendo? Ou será que vai acontecer? O que vocês acham? Então, esses são os tempos que a gente vai aprender na próxima atividade. Vamos lá? Então, na atividade 2, a gente já viu que as cartas do Francisco e da Sabrina, o que elas têm de comum é que é a mesma turma, que eles gostam do mesmo conto, que eles fizeram a reescrita, ok? Então, isso é o que eles têm em comum. E o que tem de diferente? Algumas palavrinhas, igual a professora mostrou, né? E aí, na atividade número 3, está falando assim para nós, olha, grife as palavras que foram escritas de forma diferente, é o que nós descobrimos. Tem palavras escritas diferentes, nós já descobrimos isso. Então, agora, na atividade número 2, a gente vai grifar lá no nosso texto quais são essas palavrinhas que foram escritas diferentes, ok? A Pro mostrou uma para vocês, mas tem mais, né? Olha só, olha lá, nós achamos uma, né? Aqui tá fizeram. Na carta do Francisco, tá farão. Depois do da Sabrina, tá lá, olha. Ai, mosquitinho. Elaborar. Opa, tem hora que essa canetinha aqui corre rápido. Aí a gente perde um pouco do controle. Mas vamos lá. Olha lá. Então, olha, as crianças fizeram, né? A gente achou a diferença, porque aqui fizeram, lá na carta do Francisco, farão. Depois, a gente continua lendo, né? Para isso, elaboraram. Então, elaboraram aqui termina com M, né? Eu vou circular, vamos só grifar que eu acho que vai ser melhor aqui para a Pro. Vamos lá. Vou apagar de novo e a Pro vai só grifar agora. Opa! A Pro vai só grifar agora. Vamos lá, então. Vou pegar uma outra cor e vamos grifar. Ó, então, elaboraram. É uma palavra, termina com M. E como que está na carta do Francisco? Olha, elaborarão.
né? Que termina com ão. Depois, na carta da Sabrina, tem mais, olha lá. Depois que eles elaboraram um planejamento dos episódios, eles ditaram para a professora, certo? Então, aqui, o que nós vamos também procurar? Olha lá, ditarão, né? A Pro fez esses 3, e aí vocês vão procurar quais as outras, tá bem? Agora, quando a gente lê aqui, fizeram, e ler aqui, farão, o que quer dizer? Qual que é a diferença desse tempo? Hã? O que vocês acham? Quando eu uso essa escrita para as ações, né? Então, qual foi a ação das crianças? Elas fizeram uma reescrita. É diferente quando eu digo farão. Qual que é a diferença? Que fizeram já aconteceu. O que já aconteceu está no meu passado. E quando eu digo farão, é que ainda não aconteceu. Vai acontecer. É o meu futuro, tá? Então, é isso que a gente vai anotar aqui na atividade número 3, tá bom? Então, quais são as palavras? Eu fui lá na carta e grifei quais palavras que são escritas diferentes. A professora mostrou 2, 3. A professora mostrou 3 para vocês, mas tem mais, tá? Tem mais 2 palavrinhas escritas diferentes. E aí a pergunta é: qual que é o efeito dessas palavras no texto? O que elas causam? Por que elas estão escritas diferente? Porque a da primeira carta mostra que as crianças já fizeram. E a da segunda carta mostra que as crianças farão. Tudo isso, olha o segredo aí. Do jeito que eu escrevo, é o tempo que eu vou colocar o meu texto. Se eu quero colocar no tempo do passado, eu uso um tipo de verbo, né? Como que chama essas palavrinhas pro? Verbo. Essas palavrinhas indicam a nossa ação, tá? Então, as ações é que vai mostrar se aconteceu no passado, no presente ou no futuro, tá? Então, é isso que a gente vai responder aqui, tá bem? Agora, na atividade número 4, olha lá, a número 4, o que nós vamos fazer, Pro? Olha lá, copie as palavras no quadro a seguir. Vocês vão colocar todas as palavrinhas que vocês grifaram lá na carta da Sabrina vai pôr nesse quadro e na carta do Francisco vai pôr nesse quadro, tá? Então, por exemplo, na carta da Sabrina, a primeira palavrinha que nós grifamos foi a palavra fizeram. Então, eu vou lá no meu quadro, que está escrito Carta da Sabrina, e vou escrever aqui, fizeram. Ó, a Pro vai escrever com a letra cursiva. Vamos ver se vai ficar boa, ó. Eu estou desenhando, então às vezes não fica boa, tá? Ó, fizeram, tá? Aí termina com M. A carta da Sabrina, então, fizeram, está no passado. A gente não fica muito bom, porque eu estou desenhando. Tá? Essa aqui se chama letra cursiva, que nós estamos aprendendo. E aí, na carta do Francisco, então, eu vou escrever todas as palavras que eu grifei na carta da Sabrina. E depois eu vou escrever aqui todas as palavras que eu grifei na carta do Francisco, que tem de diferente de uma carta para outra, ok? E aí nós percebemos que a carta da Sabrina está no passado e a carta do Francisco está no futuro. A carta da Sabrina já aconteceu e a carta do Francisco vai acontecer. Tudo isso por conta da escrita do verbo, né, da ação, daquelas palavrinhas que estão diferentes. E isso a gente chama de tempo verbal, que nós vamos ler agora, quer ver?
Na próxima aula, nós vamos aprender sobre esses tempos verbais. O presente, o passado. Espera aí que tem mais uma atividade. Espera aí que eu vou trazer aqui na outra atividade, só um minutinho. Vou sair daqui, vou pôr a outra atividade para a gente fazer, que é a número 5, certo? Então, vamos lá. Vamos aguardar só um minutinho que a Pro vai pôr a atividade aqui. Tá bem? Opa! Deixa eu abrir aqui. Isto. Opa, não é esta. Então, eu vou sair daqui e a Pro vai pôr o quarto, a quinta atividade de hoje, tá? Que aí a gente vai aprender. Deixa eu ver se eu já abri. Será que é esta? Não é esta. Eu acho. Só vou abrir aqui de novo. É esta aqui. Deixa eu sair daqui. Opa, o que aconteceu? Não é essa, pessoal, é essa de baixo. Aqui está embaixo. Aqui. Tem hora que a tela vai para o fundo e aí a Pro não consegue trazer. Agora vai dar certo. Aí, todos estão vendo? Então, nós já fizemos a número 1, a número 2 e agora a gente vai fazer a número... Nós fizemos a número 3, a número 4 e agora a gente vai fazer a número 5, tá? Então, vamos lá. Antes de fazer a número 5, a gente vai aqui, olha, vamos ler junto com a Pro, igual a Pro estava te explicando para vocês, olha. As palavras, elas são chamadas de verbos, tá? Os verbos é tudo aquilo que a gente diferencia os verbos pelas terminações, igual a Pro falou, tá? Então, dependendo de como termina a minha palavrinha, o meu verbo, ele vai representar o passado, o presente e o futuro, tá? Então, se a Pro falar assim para vocês, ele escreveu, vocês acham que já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo? Esse verbo aqui, olha, escreveu, está representando qual tempo será? O tempo do passado, do presente ou do futuro? Então, tá vendo que esse finalzinho aqui, olha, é que representa para nós qual é o tempo que foi escrito, né? Ele escreveu, o escreveu indica para nós, a terminação dessa palavrinha aqui, indica para nós que já aconteceu, que está lá no passado, certo? Quando eu falo eu escrevi, né? Quem que escreveu? Olha lá, né? Qual é esse pronome, né? Eu escrevi, né? Então, também representa o final dessa palavra, representa o tempo também, tá? Eles escreveram, olha lá. O escreveram, quem escreveu? Eles. Então, a terminação indica o tempo, tá? E o pronome de quem fez, tá bom? Vamos continuar lendo? Os verbos também sofrem alterações que indicam o tempo, igual a professora explicou. Que já aconteceu, né? Desculpa, o presente, que está acontecendo, o passado, que já aconteceu, e o futuro, igual a Pro vem explicando, desde as cartas que foram escritas, tá? Então, agora a gente vai para o número 5. E é super tranquilo de fazer, olha lá. Os verbos da carta da Sabrina indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita será feita?
nós vamos fazer um xizinho no lugar que vocês acham que está correta. Lembra que a gente já falou sobre? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, olha. O que vocês acham? Por que vocês acham? Se já foi escrita ou se ainda vai ser escrita? Lembra dos verbos que a professora falou? Que de acordo com que eu escrevo os verbos, vai indicar para mim se é presente, passado ou futuro. Então, a da Sabrina, o que vocês acham que está indicando? Já foi escrita ou será escrita? Depende da terminação, né? Vocês viram que tem diferença. Da Sabrina termina com M e do Francisco termina com ão, tá? Então, o que essas terminações indicam para nós? E aí, a última atividade de hoje. Olha lá, os verbos da carta do Francisco indicam que, agora nós estamos na do Francisco, tá? Aqueles verbos que nós grifamos, que nós copiamos dentro do quadro, o que eles estão indicando? Que a carta do Francisco já foi escrita ou que será escrita? Desculpa, a carta não, a reescrita. Já foi feita ou será feita? Dependendo dos verbos que nós observamos lá na carta, vai indicar para a gente se já foi feita ou se será feita. Ok? Então, são essas atividades que a gente vai fazer nesta quinta-feira. Ok? Caprichem, façam com maior cuidado. Beijo, fiquem todos com Deus, se protejam, tá bem? E mandem a foto, que vocês assistiram o vídeo e fizeram a tarefinha, ok? Beijo a todos e fiquem com Deus.